Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. O ciclo Sociedade Brasileira e o Cuidado da Saúde Cardiovascular, que é uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em parceria com a Novartis Pharma, constituiu 4 seminários para abordar essa temática no mês do coração. A primeira mesa tratou da sindemia, do impacto das doenças cardiovasculares na sociedade pós-Covid-19. A segunda olhou para a saúde das pessoas e a saúde cardiovascular, e a mesa de ontem trouxe a necessidade de considerarmos a desigualdade na doença cardiovascular e as populações vulneráveis. Dando prosseguimento à última mesa do ciclo, hoje temos um tema fundamental, que é a priorização de programas nacionais voltados ao cenário das doenças cardiovasculares. Todos estamos convencidos de que precisamos dar um passo enorme à frente. Na verdade, mais do que um passo, né? Precisamos dar um salto muito grande. Na era da telemedicina, do grande volume de dados disponíveis, da possibilidade de integração entre os sistemas de informação, da incorporação de informações espaciais, muitas são as oportunidades para darmos esse salto, né? Temos visto também o enorme degrau entre os grupos socioeconômicos e que esta é uma questão para além da prática clínica. Então, precisamos, paralelamente, promover a mobilidade social por meio de programas para além da saúde, por meio de programas de educação e transferência de renda sólidos, de forma cientificamente embasada, para que possamos alcançar melhor saúde para todos e reduzir este grande degrau. Para moderar a mesa de hoje, eu chamo o Dr. Erno Harsheim, que é médico de família, doutor em medicina preventiva e saúde pública pela Universidade de Alicante, Espanha, pós-doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de medicina de família e do programa de pós-graduação em epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criador do Telesaúde RS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi secretário municipal de saúde de Porto Alegre de 2017 a 2018, foi secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde de 2019 a 2020, é atualmente gestor de Atenção Primária à Saúde na Saúde. Doutor Erno, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Lígia, muito obrigado, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Então, vamos direto para a nossa mesa, com esse foco, né, da gente discutir um plano nacional de combate às doenças cardiovasculares, com foco importante em prevenção primária e secundária. A primeira debatedora, a primeira palestrante, é a minha amiga e colega, a doutora Sheila Cristina Urix Martins. Sheila é professora da Faculdade de Medicina da URGS e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da URGS, coordena o Programa de Neurologia Vascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, presidente da Rede Brasil de AVC e presidente eleita da World Stroke Organization. Além disso, a Sheila está desenvolvendo um trabalho super importante nesse momento, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde, chamado HERTS, que busca justamente fortalecer o papel da atenção primária no combate aos fatores de risco e às doenças cardiovasculares já instaladas. Sheila, a palavra é tua, muito obrigado por estar aqui conosco, tenho certeza que todos aprenderemos muito contigo. Obrigada, Erno, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite para falar desse assunto que tem sido o objetivo do meu trabalho nos últimos anos, né? Então, construir a linha de cuidado do AVC no Brasil, e inicialmente pela urgência e depois, o que é muito importante, indo para a atenção primária e tentando fechar todo o ciclo, né? Então, lembrar que a linha de cuidado ela tem que ser construída em cada uma dessas etapas. A gente começou construindo cuidado agudo hospitalar, porque a iniciativa partiu da urgência e emergência do Ministério da Saúde, porque nós não tínhamos nada para tratar o AVC, então começamos construindo a parte hospitalar, mas lembrar que é fundamental não apenas dar um tratamento de urgência e esquecer do paciente, a gente precisa investigar para ver a causa, para começar a prevenção secundária, começar a reabilitação precocemente, atuar na prevenção secundária e na unidade básica de saúde, começar a atuar também na mudança de estilo de vida e fatores de risco para a prevenção primária, e a educação do paciente, que é fundamental para todas as etapas,
tanto o reconhecimento dos sinais de AVC e direcionar esse paciente para o hospital, mas mais importante é saber que 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos se nós atuarmos em 10 fatores de risco modificáveis. Então, a educação do paciente faz parte de toda essa estratégia, sem contar, obviamente, com o pré-hospitalar, que também está linkado e fecha toda essa rede. Como é que começou isso no Brasil? Então, na verdade, no mundo, a partir de um momento que se viu que existia um tratamento para AVC, uma medicação trombolítica, lá em 1995, os hospitais no mundo começaram a se organizar para tratar o AVC como urgência, porque antes isso não existia. Então, isso foi em 1995, o primeiro estudo que provou que o trombolítico melhorava a circulação cerebral e diminuía sequelas do paciente. Em 96, o trombolítico foi aprovado pela agência americana, pelo FDA, e o mundo começou a se organizar para tratar o AVC como urgência. No Brasil, no ano seguinte, a primeira unidade de AVC se organizou lá em Joinville, fez a primeira trombólise, mas muito incipiente ainda. O trombolítico foi aprovado pela Anvisa para ser usado no AVC no ano seguinte, em 2001. Já era usado para infarto antes, e aí, a partir disso, então, alguns poucos hospitais privados começaram a se organizar. Depois, com recursos dos hospitais públicos, os grandes hospitais universitários, se começou a organizar poucos hospitais públicos, até que chegou em 2008, nós já tínhamos 35 hospitais organizados. E por que eu falo em organizados? Porque para poder dar o tratamento de urgência, esse paciente precisa chegar rápido no hospital, ser reconhecido que é um AVC, passar na frente das outras pessoas, então ele não pode mais esperar na fila, ele tem que passar na frente dos outros, fazer tomografia, exame de sangue, avaliação do neurologista para poder começar o tratamento. Inicialmente era até 3 horas de início dos sintomas, em 2008 essa janela de tratamento se estendeu para 4 horas e meia, mas precisa de organização, não é simplesmente comprar um medicamento, então precisava de uma estruturação que o Ministério da Saúde achava que o Brasil não tinha, e por isso, desde 96, a Sociedade Brasileira de Cerebrovascular vinha tentando solicitar a implementação de um programa no Brasil, e o Ministério da Saúde achava que não era possível. Então, nós conseguimos em 2008 começar um programa, e em 2012, sim, veio a política, né, a portaria do AVC. Então, nós levamos 17 anos desde saber que o tratamento funciona até ele realmente ser incorporado no sistema público de saúde via uma portaria do Ministério da Saúde. O que impulsionou isso? Em 2008, quando nós já tínhamos 35 centros organizados, nós tivemos a oportunidade de mostrar isso para o Ministério da Saúde. Nós já estamos fazendo tratamento no Brasil, já existem 35 hospitais atendendo esses pacientes de urgência, inclusive 15 hospitais públicos, com os mesmos resultados internacionais. Então, é sim seguro, nós mostramos o que foi feito para viabilizar isso, tratando esses pacientes na emergência, com uma pequena área organizada para monitorar esse paciente. Os melhores exemplos no país foram demonstrados, inclusive com a conexão com o pré-hospitalar, com o SAMU, e por isso, então, o Ministério da Saúde nos chamou para organizar um piloto para um plano nacional, baseado nessas experiências, levando, então, o conhecimento e a organização para o restante do Brasil, baseado no rápido resgate do SAMU. Nessa ocasião, também, para trabalhar junto com o Ministério da Saúde, nós fundamos a Rede Brasil AVC, que é uma organização não governamental, que foi criada por especialistas em AVC, mas hoje tem vários profissionais de saúde engajados, são mais de 300 pessoas de diferentes especialidades, inclusive pacientes e associações de pacientes, com o objetivo de melhorar assistência, educação e pesquisa em AVC no Brasil, e o primeiro objetivo foi criar um plano nacional de AVC junto com o Ministério da Saúde e auxiliar o Ministério da Saúde a implementar esse programa. Então, como consultora do Ministério da Saúde, e em nome deles, eu visitei quase todo o país, 20 dos 26 estados em um ano, fazendo reuniões com os gestores de saúde, com os diretores de hospitais, os neurologistas e o SAMU para decidir, naquela região, que hospitais poderiam ser organizados como centros de AVC, que tivessem tomografia, emergência aberta, que tivessem laboratório e neurologista, e o neurologista podia estar presencial, de sobreaviso ou por telemedicina. Então, após a decisão com os gestores locais, nós visitávamos cada um dos hospitais para avaliar
realmente a viabilidade de implementação e para fazer um plano desenhado para cada local. Depois do plano desenhado, os hospitais escolhidos e organizados, nós começávamos, então, a capacitação e educação da população, para que a população soubesse que a AVC tem tratamento, é uma urgência médica, tem que chamar o SAMU 192, e o SAMU treinado para levar para o hospital adequado. O piloto teve um excelente resultado com investimentos locais das secretarias de saúde ou dos hospitais, e esses excelentes resultados, incluindo a telemedicina para o AVC, então culminaram na portaria. A chave para o sucesso da organização foi conhecer a realidade pessoalmente e organizar junto com o gestor de saúde, identificando em cada uma das regiões um líder, né, para coordenar o desenvolvimento local. Em 2012, então, foi publicada a portaria aprovando o trombolítico no SUS, porque se viu que era possível fazer, e criando os hospitais como centros de urgência para AVC em 3 tipos diferentes. O primeiro, só emergência, mas com todos os cuidados e com o neurologista disponível, no local de sobreaviso ou por telemedicina. O segundo tipo, com uma unidade de AVC agudo, então uma área específica, que podia ser dentro da emergência ou em outra área do hospital, mas com um médico para atender o paciente, cuidar desse paciente, e com a equipe de enfermagem para fazer o cuidado de urgência, dar o tratamento trombolítico quando fosse necessário, quando fosse indicado, e mais equipe para iniciar a reabilitação precoce, que é fono e fisioterapeuta. E o tipo 3, que é o que a gente preconiza, faz o atendimento de urgência e começa a reabilitação precoce com toda a equipe multidisciplinar para reabilitar esse paciente, incluindo assistente social, psicólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional. Esses centros foram implementados no Brasil. Aqui são os resultados dos primeiros centros, né, mostrando uma mortalidade que vinha já sendo reduzida por uma organização individual e com uma queda progressiva dessa mortalidade. O Brasil, por 30 anos, teve o AVC como a principal causa de morte. Hoje, o AVC é a segunda causa de morte no país, muito provavelmente pela organização do cuidado agudo. Essa é a linha, a rede de hospitais, sempre vinculadas ao SAMU, antes da portaria, e essa é a rede hoje, né, então, de hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde, mais os hospitais privados. Nós temos 16 hospitais entre Porto Alegre e Metropolitana. O Erno teve a oportunidade, como secretário de saúde, de apoiar, então, essa linha de cuidado e fazer com que o funcionamento ficasse cada vez melhor, com um contato muito próximo com o SAMU e com todas as necessidades de mudança de logística, realmente sempre apoiados pela Secretaria de Saúde, que é fundamental, né? Criamos um programa de educação continuada gratuito online para toda a linha de cuidado, para atenção primária, para prevenção primária e secundária, para o pré-hospitalar, para os hospitais centros de AVC e para os hospitais que não são centros de AVC, para reconhecer esses casos e encaminhar quando forem pacientes para tratamento, e aqueles que ficassem no hospital para ter todo o cuidado geral, que é fundamental e que não custa nada, é só a capacitação dos profissionais, por exemplo, para avaliar a deglutição antes de dar comida, o que diminui muito pneumonia nesses pacientes. Enormes campanhas de alerta à população, junto com a Organização Mundial de AVC, a campanha Don't Be the One, então não deixe que seja você, falando que 1 em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da vida, mas o AVC pode ser prevenido se nós atuarmos em 10 fatores de risco modificáveis. Então, aqui, campanhas enormes de alerta à população para fazer prevenção, com engajamento do país inteiro. Inclusive, começamos há 2 anos nas escolas para as crianças, para reconhecer o número do SAMU 192, chamar o SAMU para salvar o vovô, a vovó, com as crianças sendo os heróis dos seus heróis, né? Então, uma campanha super bonita que leva não só o cuidado de urgência, mas que puxa também para todo o cuidado de prevenção, educação saudável, alimentação saudável desde a infância, menos sal, menos carboidrato, menos gordura, né? Então, aqui é uma campanha super bonita aqui numa escola de Porto Alegre. Como é que evoluiu isso? Isso era a situação de 2008, quando a gente teve a oportunidade de conversar com o Ministério da Saúde. Essa é a situação de 2020, agora está um pouquinho melhor, mas vocês veem que tem várias lacunas no país, onde nós não temos nada. Uma das coisas é o gargalo de especialista capacitado.
Nós criamos um aplicativo gratuito para a população, onde ela reconhece os sinais e sintomas de AVC, recebe dicas de prevenção, tem o número direto do SAMU e, talvez o mais importante, todos os hospitais no Brasil, que são centros de AVC, públicos ou privados, vão aparecer para a pessoa por ordem de distância da onde ela se encontra, para que ela, em qualquer lugar, saiba para onde se dirigir, caso, por exemplo, não tenha o SAMU, não tenha um SAMU organizado. Para diminuir o gargalo da implementação de acesso nos locais onde não tem especialista, nós testamos aqui em 2015 o aplicativo na palma da mão, onde a gente discute o caso de uma forma segura, a gente consegue registrar os tempos de atendimento e olhar em tempo real a tomografia, a ressonância ou angiotomografia, para poder, à distância, o especialista auxiliar o local que não tem especialista, né? Então, nós começamos aqui no Clínicas com os especialistas orientando os residentes, nós validamos, isso está publicado, validado para utilizar em terapia trombolítica, com baixo custo, aumentando o acesso para pacientes em locais onde não tem especialista, e aí, com o apoio do programa Angels, da Behringer, junto com o apoio da empresa que tem esse aplicativo, nós criamos um programa de telestroke no Brasil, estamos em 13 hospitais do país inteiro, então, Rio Grande do Norte, né, Natal, Salvador, Manaus, São Paulo, capital, inclusive, e agora começando Rio de Janeiro, sendo auxiliados por esse programa de telemedicina, recebendo, então, com mais pacientes recebendo tratamento. No primeiro ano, foram 160 pacientes tratados por causa desse programa. Nós não tínhamos trombectomia mecânica, que já é nível 1A de evidência mais recente, é o tratamento por cateterismo cerebral do AVC mais grave. Foi comprovado no mundo, em 2015, que o tratamento funcionava. O Ministério da Saúde não sabia se isso se era viável implementar no SUS, porque aí eu preciso de mais um passo, hemodinâmica disponível, neuroradiologistas, intervencionistas especialistas para o tratamento desses pacientes. Então, o Ministério da Saúde concordou em fazer um estudo no SUS, no Brasil, para avaliar se o tratamento era exequível no SUS, se era efetivo igual aos internacionais, que eram feitos todos em países de primeiro mundo, e se era custo efetivo. Iniciamos o estudo em 12 hospitais brasileiros, em 2017, publicado no New England no ano passado. Ele foi parado precocemente por superioridade pelo Comitê Internacional de Segurança dos Dados, porque já na primeira análise interina, com 174 pacientes, já era claramente visível que o tratamento era efetivo e por isso parou precocemente. Com isso, submetemos a Conitec os resultados, inclusive de custo-efetividade, e o tratamento foi aprovado pelo Ministério da Saúde em fevereiro desse ano e incorporado no SUS. Então, isso é muito bonito de ver que a pesquisa aplicada à nossa assistência no SUS, porque os estudos anteriores mostravam que o tratamento podia ser implementado nos países de primeiro mundo onde eles foram feitos, né, que corresponde a 20% da população mundial. E o nosso estudo feito financiado pelo governo no hospital público, mostrou que o tratamento pode sim ser implementado para 80% da população mundial que vive em países de baixo e médio desenvolvimento. Isso é um grande orgulho, uma enorme repercussão internacional, esse estudo. Mas estava faltando alguma coisa. Estava faltando a gente olhar para o resto da linha de cuidado, que a gente focou muito na urgência e emergência, porque começou com uma iniciativa da urgência e emergência, depois foi para alta complexidade e o resto da linha, né? Então, o Erno, lá como secretário da atenção primária, chamou para revisar isso, então vamos criar as linhas de cuidado completas, um projeto junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, com o IATS, aqui da URGS, coordenado pela professora Carize, e começou pela linha de cuidado do AVC, porque era onde já estava mais organizado, e nós conseguimos incluir, então, na atenção primária, um plano que já vinha sido feito, mas não tinha sido implementado, de o que a gente faz com o paciente a partir do momento que ele saiu do hospital e ele precisa de cuidado, ele precisa de prevenção e ele precisa de reabilitação. Então, a linha de cuidado do AVC foi finalizada, agora online, super acessível para qualquer profissional e muito completa, incluindo todas as etapas e também não só o AVC, a gente precisa do resto, a hipertensão, o diabetes, que já estão construídas e estão muito bonitas
de fácil acesso para qualquer profissional de saúde. Então, realmente vale a pena a gente agora entrando no que importa, que é evitar que o AVC aconteça, né? Com todo esse processo, a gente começou a trabalhar junto com a América Latina, aqui 13 países representados, aqui o Ministério da Saúde do Brasil liderando, com representantes dos Ministérios da Saúde para discutir os gargalos de implementação nos países, do que a gente já sabe que é baseado em evidência e tem que ser implementado, modelos de sucesso em diferentes países e a assinatura da Declaração de Gramado para que seja implementado tudo que já existe de evidência em prevenção, tratamento do AVC, reabilitação e pesquisa aplicada na assistência. Então, os 13 países assinaram, houve uma grande evolução na região nesse período, e no Global Stroke Alliance, criado para unir as iniciativas internacionais de pesquisadores, governos, universidades e indústrias, sim, todo mundo trabalhando junto, sociedades, para o mesmo fim, implementar o que a gente já sabe que existe e que tem que ser implementado. Então, discutindo as melhores estratégias, foi também aqui o lançamento de um grande projeto, na época também aprovado pelo Erno, como secretário da Atenção Primária, que foi uma união de uma ideia da Organização Mundial de AVC, junto com o programa HEARTS, da Organização Pan-Americana de Saúde, aqui representado o Ministério da Saúde, então a Olívia, que foi representando o Erno e o ministro nesse evento, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, porque o piloto começaria aqui, junto com o NASE, porque a ideia é que esse programa, o estudo que vinha a partir dessa união, seja financiado pelo PROAD-SUS, né? Então, aqui unindo as duas iniciativas, aqui já organizando como fazer esse projeto e implementar juntos. Aqui o segundo encontro ministerial latino-americano de AVC, com uma enorme participação do Ministério da Saúde do Brasil, vendo o que evoluiu nesse período e já mostrando para eles esse programa na atenção primária que começaria a ser implementado o ano passado, e com a pandemia atrasou para ser implementado, então, este ano. O programa HEARTS, de reestruturação do cuidado cardiovascular na atenção primária, e aqueles pacientes que a gente não sabe ainda, não tem evidência que tem que receber tratamento, entrando num ensaio clínico randomizado dos pacientes de médio risco, com a pressão um pouquinho mais baixa, o colesterol não é tão alto, mas que provavelmente também se beneficiam de tratamento. Então, o estudo é para esses pacientes de médio risco, começando aqui em Porto Alegre, em 8 unidades de saúde, com 1.000 pacientes, com riscômetro de AVC, para que a população aprenda a reconhecer os seus fatores de risco e aprenda como lidar com esses fatores de risco, e depois 4 unidades de saúde com riscômetro e 4 sem, e depois uma polipílula com antihipertensivo mais estatina, né, para o colesterol, versus placebo, para ver se estes pacientes de médio risco já se beneficiam do tratamento. E a ideia, a partir desse piloto, expandir para todo o Brasil. Aqui é o riscômetro, que calcula o risco de ter AVC em 5 e 10 anos, e ensina o paciente a como mudar estilo de vida para melhorar esse risco, com notícias para o paciente, lembrando de fazer atividade física, lembrando de se alimentar melhor, baseado no que ele registrou ali como fatores de risco, ensinando sinais de alerta, e aqui várias aulas, então, de educação do paciente. A ideia é expansão para 60 unidades de saúde da família em todo o país, e aí com o desfecho de redução de AVC e declínio cognitivo. Então, estando com esse projeto em 60 unidades de saúde no Brasil, nós nos propusemos auxiliar na implementação do programa HEARTS, do cuidado cardiovascular nestas unidades. Então, aqueles de médio risco vão para o estudo, onde também vão receber aconselhamento e educação para mudar estilo de vida, e aqueles que têm indicação, que são hipertensos, que são diabéticos, que são dislipidêmicos, vão entrar para um programa de padronização de protocolos para tratamento, padronização de mensuração e capacitação de novo dos profissionais para medir adequadamente pressão arterial, atingir alvos, formar equipe multidisciplinar, não é só médico, a enfermagem é fundamental, agentes de saúde, padronização dos protocolos,
monitorização dos dados, porque senão a gente não sabe se a gente está fazendo certo. Então, tudo isso sendo implementado, e nós colocamos as universidades, as instituições de pesquisa do país para dar apoio às unidades básicas de saúde no início da implementação, para realmente ajudar também na monitorização desses casos. Nós iniciamos esse projeto, Porto Alegre assinou direto com a Organização Pan-Americana de Saúde ano passado para aderir ao programa HEARTS, e o Brasil entrou definitivamente esse ano no programa HEARTS, né? Lá quando entrou o novo ministro e agora com uma Câmara Técnica já implementada. Aqui a reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, com as unidades todas querendo se envolver e querendo aderir ao programa HEARTS também. Mapeamos a cidade, organizamos os protocolos de atendimento e começamos, então, o cadastro para que a gente tenha um monitoramento super fácil. No acolhimento já é preenchido um questionáriozinho estruturado, e a partir desse questionário, isso gera um banco de dados e gera o prontuário, o relatório para o prontuário do paciente. Então, a gente não precisa ficar coletando dados, isso é automático, tanto no acolhimento quanto na consulta do médico. A ideia é que a gente facilite muito com a avaliação do risco do paciente automática aqui, ó. Então, não é obeso e está aqui a avaliação, já mostra que é alto risco, e a partir daí já mostra que fluxo esse paciente tem que seguir, porque ele é um paciente de alto risco. E aqui, como gera o relatório, já vai direto para o prontuário do paciente. Vamos começar também a avaliar se vale a pena ou não rastrear a fibrilação atrial, os fluxos dos pacientes, manual de modificação de estilo de vida e o monitoramento com metas tangíveis, com um enorme programa de capacitação de toda a rede. Bom, a luta contra o AVC tem que continuar, apesar da pandemia. Estamos fazendo muita coisa virtual com enorme progresso e, para finalizar, avaliamos a situação do país, organizamos centros de AVC com unidades de AVC, implementamos tratamento agudo do AVC, estabelecemos capacitação para todos os profissionais da saúde envolvidos na linha de cuidado, campanhas para a população, aplicativo para a população, telemedicina nos locais sem especialistas, pesquisa em AVC aplicada no SUS, projeto para atenção primária enorme, uma grande expectativa agora, incluindo a contribuição para a implementação do programa HEARTS, os países latino-americanos trabalhando juntos e o Global Stroke Alliance para levar o nosso modelo para outros lugares do mundo. A gente está agora começando um programa na África. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Sheila, a gente que agradece, acho que foi uma apresentação brilhante, como tu costuma fazer, mas principalmente pelo trabalho em que tu é uma das protagonistas, e tem vários outros protagonistas presentes, né? Mas mostra que é possível mudar a realidade de uma doença com consequências bastante devastadoras na vida dos indivíduos e de suas famílias, que é o AVC, que comunga dos mesmos fatores de risco das outras doenças cardiovasculares, né, Sheila? Então, um pesa um pouco mais para infarto e o outro pesa um pouco mais para AVC, mas a gente tem que tratar globalmente esses fatores de risco e ter esse impacto também nas outras doenças cardiovasculares. A gente vai inverter um pouquinho a ordem aqui. Me desculpa, Marcela, vou chamar a doutora Mariana Carvalho. A Mariana Carvalho é advogada, médica, mestre em administração pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, deputada federal do Brasil pelo Partido da Social Democracia Brasileira, pelo estado de Rondônia, e deputada, a doutora Mariana, é um prazer tê-la aqui conosco. A gente faz uma principal provocação para a sua fala, que é qual o papel que o legislativo, tanto do ponto de vista federal, como também o legislativo em níveis estaduais e municipais, pode auxiliar para que a gente tenha a expansão do que a Sheila acabou de apresentar para nós, do ponto de vista de uma linha de cuidado, não só do AVC, mas de toda a doença cardiovascular, e privilegiar o combate a essa doença que é a que mais mata no nosso país. Muito obrigado pela sua participação, estamos muito satisfeitos. Obrigada, Erno. Muito feliz de poder estar aqui participando com vocês, feliz de participar desse momento de um debate tão importante, recebendo esse convite em conjunto da Novartis e também do Instituto de Estudos Avançados da USP. Quero também aqui deixar um agradecimento ao Guilherme, diretor do Instituto dos Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e também na Novartis, em nome do Leonardo Mauriti. Agradeço, fico muito feliz por hoje ter a oportunidade de estar participando
desse momento e tendo uma condição de poder estar como parlamentar, como médica, onde acabei escolhendo a cardiologia como especialidade e tendo essa alegria e satisfação de, através do nosso mandato como deputada, poder fazer com que a cardio e principalmente o combate às doenças cardiovasculares possam estar aqui frequentemente sendo falados, tendo um trabalho realizado e que assim a gente possa ampliar uma condição de levar a chamar a atenção da população brasileira com cuidados para as doenças cardiovasculares. Aqui, um exemplo na Câmara, a gente, há um tempo atrás, tivemos a Novartis nos procurando para poder trazer uma condição de apresentar uma frente parlamentar para as doenças cardiovasculares. E, com isso, a gente sabe da importância dessas frentes parlamentares, acaba sendo um mecanismo diferenciado para que a gente possa trazer um debate mais aprofundado, um debate que você consiga não só falar da saúde, como dentro, às vezes, da Seguridade Social e Família, que você tem ali uma abrangência de temas, mas através de uma frente parlamentar você consegue ser mais específico naquele assunto. Então, as frentes parlamentares, elas têm esse importante papel para estimular o debate dentro de um grupo que se torna suprapartidários, que todos os partidos aqui acabam participando e que ele independe dos seus posicionamentos ou do próprio partido político. E dessa forma, a gente acaba ali estando todo mundo reunido para lutar pelaquela mesma causa. Nesse momento, ainda que a gente passa com esse cenário todo, com várias limitações, que a gente passa pela pandemia, a gente precisa fazer com que esse fortalecimento do Sistema Único de Saúde ele aconteça. E com isso, na pandemia, infelizmente, muitas coisas não conseguiram andar da forma que nós gostaríamos, porque acabou tendo uma prioridade na pandemia, no combate do Covid. E, com isso, a gente precisa retomar um plano para recomeçar todos esses atendimentos de doenças crônicas que a gente sabe que eles não pararam de acontecer, eles não diminuem, e o que aconteceu é que muitas vezes eles acabaram piorando por uma condição das cirurgias eletivas. Nesse momento no país ficaram paradas, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de receber aqui alguns prefeitos e vereadores de municípios e eles contando que está todo mundo realmente nesse momento esperando que essa retomada ela aconteça numa velocidade, porque os acúmulos de tratamento, de cirurgias aumentaram. E com isso, a gente precisa fazer com que haja essa continuidade. E com essa forma de organizar essa frente parlamentar, a gente vai ter a oportunidade de unificar uma orientação política através de uma revisão e produção legislativa, que isso é muito importante para aprimorar essas políticas públicas de saúde aqui. E essa frente parlamentar, que ela tem um momento importante que a gente traz, com tantos desafios que nós temos com as doenças cardiovasculares no nosso país, a gente vai ter alguns eixos e algumas bases para poder trazer esse plano. E com isso a gente percebe a importância da Câmara se aprofundar em certos assuntos, em certos temas, como as doenças cardiovasculares. E um desses eixos seriam, no caso dos desafios atuais e perspectivas para a prevenção, que isso é extremamente importante. Se a gente consegue tratar a prevenção, a gente evita muitas vezes que a doença se agrave e a gente ter a oportunidade de fazer com que o diagnóstico aconteça e até mesmo poder chegar ao tratamento final. E também, um outro eixo é a jornada do paciente com a doença cardiovascular, nas redes de atenção de linha de cuidado integral, contemplando os fatores de risco de maior impacto em número de eventos, como colesterol, diabetes, hipertensão e entre outras também, que são de extrema importância. O impacto das doenças cardiovasculares na saúde da mulher, plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis, baseado em estratificação de riscos, com foco no controle do colesterol, como também estratégia para minimização dos riscos das doenças cardiovasculares, também a questão da saúde populacional em doenças cardiovasculares, oportunidades e experiências em casos internacionais, e um modelo de financiamento em doenças cardiovasculares e fortalecimento da atenção primária à saúde como centro coordenador de cuidado com a doença cardiovascular. Esses são alguns dos pontos do eixos da frente parlamentar e que trazem essa importância para que a gente possa aproximar os parlamentares, a sociedade, o debate, fazendo com que haja essa discussão de uma forma mais próxima, mais direta com o tema, e isso nos traz uma condição de fazer
com que a gente trabalhe lá na base, lá na ponta, para evitar, como eu disse, que se precise de uma cirurgia, que se precise ir para uma hemodinâmica, de uma intervenção, mas que a gente consiga fazer a orientação básica, principalmente trabalhando também com as nossas unidades básicas de saúde, mostrando a importância. E a gente tem que saber que, às vezes, são com simples mudanças de hábitos, de alimentação, de comportamento, a gente consegue evitar com que esses casos de doenças cardiovasculares sejam aumentados no nosso país. E com essa responsabilidade de estar como deputada, como cidadã, como médica, e principalmente com tantos casos aumentando também nas mulheres no nosso país, a gente precisa fazer com que esse tema seja discutido, debatido e colocado numa condição de prioridade no nosso país. Deputada Mariana, muito obrigado. Acho que foi ótima a sua apresentação. Tocou nos pontos fundamentais aí que a frente parlamentar pode ajudar, né? É algo que pode ser replicado também nos outros níveis da federação. A gente vai ter o debate entre todos logo mais, e acho que vai ser um momento bem importante para a gente fazer perguntas um pouco mais incisivas aí na questão do parlamento, dessa possibilidade de poder, inclusive, apoiar um aumento de orçamento do Ministério da Saúde, se tem como foco justamente a questão de pagamento por desempenho ligado ao combate às doenças cardiovasculares. Muito obrigado. Agora, nós teremos a apresentação do CONASEMS. Eu saúdo com bastante alegria a enfermeira Marcela Alvarenga. Já nos conhecemos há bastante tempo. Marcela é assessora técnica do CONASEMS, é mestre em saúde coletiva, especialista em saúde da família, gestão em saúde e educação permanente. Marcela, seja muito bem-vinda no nosso debate, no nosso ciclo, e estamos ansiosos aí para ouvir a posição dos municípios em relação à implantação de um plano nacional, de uma linha de cuidado nacional de combate às doenças cardiovasculares. Obrigado. Boa tarde. O CONASEMS agradece nessa oportunidade de estar aqui hoje debatendo sobre um tema tão importante para a saúde pública. Em nome do presidente Willames, nós agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui, podemos conversar um pouco de uma das doenças hoje que mais matam no nosso país, Quando a gente olha para os dados em saúde, pegamos a Pesquisa Nacional de Saúde do ano de 2020, a gente identifica no Brasil mais de 12 milhões de diabéticos, mais de 38 milhões de hipertensos, e que isso gera anualmente mais de 995 mil internações por doenças do aparelho circulatório. Esse tema vem sendo debatido dentro do SUS sempre, e a gente sabe que o custo dessas internações tem um custo muito elevado para o nosso Sistema Único de Saúde, que em 2020 isso passou de 2 bilhões de reais para o nosso sistema. E isso levando aí a mais de 364 mil óbitos pelas causas das doenças cardiovasculares, São muitos desafios que a gente precisa enfrentar para cuidar desses pacientes acometidos das doenças cardiovasculares. Nós sabemos que, dentre eles, a dificuldade no controle dos fatores de risco, tanto dos fatores comportamentais como metabólicos, a deficiência de acesso, de atendimento, de diagnóstico por parte dos nossos profissionais e de acompanhamento na atenção especializada. Temos bastante fragilidade na integração entre os serviços de saúde, dentro da nossa rede de serviço, dentro dos municípios, das regiões de saúde e das fragilidades que temos na necessidade de qualificação dos nossos profissionais, na qualificação dos encaminhamentos dentro do tempo certo para que a gente diminua o agravamento desses pacientes. Precisamos ainda diminuir a duração desses encaminhamentos, a frequência com que essas consultas aconteçam e um suporte clínico adequado dentro dos municípios, A educação, ela vai vir com o autocuidado, com a responsabilização do paciente frente ao enfrentamento dessa doença e a educação sendo feita dentro da atenção primária para esses usuários. Nós ainda temos muitas dificuldades também na adesão ao tratamento por parte dos pacientes, por parte da responsabilidade em que os profissionais têm junto a esse paciente dentro do território, e na questão da autonomia e do envolvimento das pessoas no seu tratamento.
Nós estamos diante de um cenário que, perante todos esses desafios que o Sistema Único de Saúde nos apresenta, nós precisamos cada vez mais fortalecer o papel da atenção primária dentro do cuidado dos pacientes acometidos das doenças cardiovasculares. E para a gente falar desse fortalecimento da APS, a gente precisa iniciar falando do aumento da descrição e do vínculo que o usuário ele cria junto ao serviço de saúde, ali, a porta de entrada do seu serviço. E a gente vem superando cada ano, né? Quando a gente olha para o ano de 2019, dezembro de 2019, que nós tínhamos apenas 90 milhões de brasileiros devidamente vinculados a uma equipe de atenção básica, vinculado a um serviço da atenção básica dentro do SUS. E hoje, quando nós olhamos, né, mesmo a toda a dificuldade que nós enfrentamos com a pandemia, com essa transição desse novo modelo de financiamento, nós já passamos de 151 milhões de brasileiros devidamente vinculados ao sistema de informação da atenção básica. E aqui a gente não está falando só de um número, só de um cadastro, a gente não está falando apenas da vinculação de uma pessoa a um serviço, mas a gente está falando de dados de saúde. Então, a riqueza que hoje nós, gestores municipais de saúde, que o Ministério da Saúde tem com a base de informações do Sistema de Informação da Atenção Básica. Aqui nós temos as comorbidades, aqui nós temos as vulnerabilidades, aqui nós temos as dificuldades que esse usuário enfrenta perante as suas comorbidades e perante aquilo que dificulta o acesso ao Sistema Único de Saúde. O CONASEMES vem debatendo muito fortemente isso junto à sua diretoria. Ontem nós estávamos reunidos com toda a diretoria do corpo técnico do CONASEMES e nós estamos fortemente falando sobre isso, né? Não deixarmos que esse seja apenas um número, né? Hoje a gente tem o maior sistema de informação do mundo, com pessoas vinculadas e com informações e dados de saúde. E que o gestor não pode enfrentar isso com apenas um número, mas que sim, isso vai melhorar o nosso planejamento de saúde. É aqui que a gente vai descobrir a necessidade da população, a necessidade do meu município, a necessidade do território onde aquela unidade básica está inserida. Então, é aqui que nós vamos conseguir melhorar e capacitar aquilo que o SUS está entregando ao povo. Nós precisamos fortalecer o processo de promoção e prevenção de agravos, a estratificação de risco dessas pessoas, precisamos melhorar o diagnóstico precoce, precisamos ter um monitoramento e rastreamento desses pacientes. Nós sabemos que isso é um grande desafio para as equipes que estão em atuação no território, mas de qualificar essa abordagem clínica, qualificar a qualificação da gestão, né? Não só das equipes, mas os gestores que também estão ali preparando o seu território para o cuidado. Frente a isso, né, e junto com esse novo modelo que a gente vem induzindo, e esse modelo que foi implantado, né, não só como um método de alocação de recurso financeiro por parte do Ministério da Saúde, mas essa indução que esse modelo traz na descrição, essa indução que ele traz do cuidado individualizado, do monitoramento dos indicadores de saúde, né, da melhoria do desempenho, do desempenho da qualidade da assistência que é prestada ali na ponta. Hoje nós temos 7 indicadores que estão sendo colocados como prioritários, né, que vêm desde o cuidado ao pré-natal, como assistência à saúde da mulher, assistência ao crescimento e desenvolvimento das crianças, quanto ao acompanhamento das doenças crônicas. E aí nós viemos com 2 indicadores, um voltado para o cuidado da hipertensão, com a aferição da pressão arterial, com o acompanhamento de uma consulta médica dentro de um período de 12 meses, visando, então, fortalecer, né? Não só eu ter essa pessoa identificada como hipertensa, mas eu ter o monitoramento e o cuidado assistencial dela, através da aferição da pressão arterial, através do cuidado e da consulta, garantindo, então, a consulta, né, médica para esse paciente, pelo menos uma vez no ano. Isso visando diminuir os encaminhamentos, diminuir os agravamentos, e que essa pessoa ela tenha uma qualidade de vida e uma assistência adequada ali diante da sua comorbidade. E da diabetes, né, o acompanhamento da aferição, da solicitação do exame de hemoglobina glicada, tentando avaliar esse controle glicêmico desse paciente,
acompanhando o desenvolvimento da doença e verificando a eficácia daquele tratamento que está sendo desenvolvido para aquele paciente já diagnosticado. Então, todos essa nova metodologia, essa nova forma da gente enxergar a atenção primária, ela não vem só falando de uma metodologia de alocação de recursos, mas uma metodologia de melhoria da qualidade assistencial que nós hoje temos dentro do território. Nós passamos de 49 mil equipes de estratégia de saúde da família que estão em atuação dentro do nosso território, que estão em atuação dentro do nosso país. E isso visando o fortalecimento da atenção primária, a expansão da estratégia de saúde da família, o reconhecimento das equipes de atenção primária com uma carga horária reduzida, que também já se vão lá mais de 5 mil equipes que estão nesse projeto, nesse processo de adequação à carga horária e ao acesso da população dentro do território. Nós ainda temos muitas dificuldades de integração de projetos dentro do Ministério da Saúde, de integração de como nós estamos visualizando, né, esse cuidado e essa assistência com a integração da atenção básica com os outros níveis, tornando essa atenção básica uma coordenadora do cuidado dentro do território efetivamente. O CONASEMES tem uma preocupação muito grande com isso, sabemos que uma das maiores dificuldades é a questão da qualificação da abordagem clínica, a qualificação da gestão. Então, nós tivemos aí, né, nos últimos meses, a implantação do canal Mais CONASEMES, que vem como uma ferramenta educacional forte para a capacitação dos nossos gestores, dos profissionais de saúde. Já estamos aí com 3 cursos em vigência dentro da plataforma do Mais CONASEMES. São mais de 60 mil alunos já vinculados, né, nesse processo de formação. É uma coisa grandiosa que estamos abordando, né, como a formação do curso Ser Gestor, da qualificação da imunização do nosso país. Estamos chegando aí, né, com a questão da formação técnica dos nossos agentes comunitários de saúde, mais de 200 mil profissionais com essa formação que estão no território e que vão ter uma qualificação mais acentuada para ir agora com a sua formação técnica, né? E tudo isso são preocupações que nós temos. O CONASEMES tem uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que vão fazer 12 meses que nós estamos desenvolvendo um projeto que estamos chamando de Cuidando do Coração. Então, uma vez ao mês, nós estamos trazendo para o nosso canal no YouTube profissionais especialistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que estão debatendo temas visando a qualificação das equipes que estão fazendo esse processo assistencial dentro do território e voltado para as doenças cardiovasculares. Nós temos muitos desafios para serem enfrentados, mas percebemos que nós avançamos muito e estamos fortemente, junto com o Ministério da Saúde, debatendo e tentando elaborar, chegar em ferramentas para que a gente consiga cada vez mais qualificar a gestão e os profissionais que estão na ponta. Não sei se vocês conseguiram acompanhar o início da reunião tripartite que aconteceu hoje, mas hoje foi instituído uma estratégia cardiovascular que vem com o objetivo também essa atenção integral às pessoas com doença cardiovascular, promovendo o controle, a adesão ao tratamento e a redução das complicações e internações e da mortalidade por doenças causadas por doenças cardiovasculares. Essa estratégia, a gente vai interligar ela à questão do financiamento e à questão da avaliação do desempenho das equipes, fortalecendo esses 2 indicadores que nós já temos, e também buscando, né, cada vez mais, então, aproveitando a presença da deputada Mariana, da gente estar debatendo junto ao Legislativo a questão do incremento do recurso para atenção básica. Esse novo modelo de financiamento, ele tinha a perspectiva, né, desse ano de 2021, a gente chegar aí a mais de 20 indicadores de saúde, e vários deles voltados para essa linha do cuidado do paciente crônico, mas devido à questão do financiamento não ter sido ampliado, a gente não conseguiu ampliar essa questão dos indicadores. Então, estamos aí, o CONASEMES vem fortemente debatendo junto ao Legislativo essa questão de ampliação do recurso para atenção básica, de ampliação da visão de fortalecer mesmo e de dar cada vez mais para a atenção básica o seu papel de coordenadora da assistência dentro do território.
Então, acho que é isso, a gente traz aí um pouquinho dessa perspectiva e o que a gente tem aí voltado para que a gente vem vivenciado nesses últimos tempos e estamos à disposição aí para o debate. Marcela, muito obrigado. Acho que a gente está com um acúmulo bastante denso aí de informações e conhecimento da Sheila, da Mariana, né? Tua, né, Marcela, agora. Acho que o debate vai ser muito bom. A gente já está com algumas perguntas aqui internas no nosso chat. Vamos deixar elas para o momento justamente aí do debate. Então, agora com bastante alegria, eu chamo a Marlene Oliveira. Nos conhecemos há muito tempo, né, Marlene? É um prazer estar contigo aqui. A Marlene é formada em jornalismo pela PUC, em artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes, é uma empreendedora social de sucesso, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, e tem atuado também como conselheira do Conselho Nacional de Saúde, o que é sempre um grande aprendizado, né, Marlene? Já conversamos em outros momentos sobre isso. Marlene, então, que papel tu nos traz, assim, né? Que visão tu nos traz da sociedade civil organizada em poder apoiar movimentos como esse? Parece que estamos todos muito alinhados aqui, né? Desde nós, do IEA, da Novartis, passando pelo conhecimento acadêmico e executivo da Sheila, pelo conhecimento parlamentar e atuação da Mariana, pelo papel dos municípios representado pela Marcela. Como tu vês a sociedade civil organizada ajudando a implementação de uma política, de uma linha de cuidado nacional de combate às doenças cardiovasculares que seja ambiciosa e que eu gostaria, e acho que a Sheila concorda comigo, que a gente avançasse como avançou a linha de cuidado de combate agudo ao AVC, mas com mais extensão territorial, com menos tempo e com ainda mais resultados. Eu não estou menosprezando de maneira nenhuma todo o sucesso que o trabalho relacionado ao AVC teve, mas eu sou meio acelerado, então eu quero pisar no acelerador aí nesse momento. O que a sociedade civil pode nos ajudar e contribuir para isso, Marlene? Erno, queria agradecer, você sabe o quanto eu te admiro e te acompanho aí ao longo desses anos todos. E aí eu queria fazer um agradecimento aqui pelo convite ao Instituto de Estudos Avançados da USP, a Novartis, e para mim, eu posso te dizer que esse último mês de setembro está sendo um mês assim, eu não tenho nem dormido direito de tantos compromissos, de tantas atividades, mas eu estou muito feliz em participar de eventos como esse aqui, onde você tem vários olhares, mas todos na mesma direção. Então, isso tem me dado um certo conforto, porque eu te confesso que eu estava numa angústia assim, gigante, né? Como líder de uma organização, ouvi a doutora Sheila, que eu acompanho também há muitos anos aí, e é meu sonho de consumo ter várias linhas, né, de cuidado. Eu, como líder da organização civil, a gente ter a possibilidade de replicar esse sucesso que é a linha de cuidado, né, do AVC. O Instituto Lado a Lado, para quem não conhece, está aqui nos acompanhando, é uma organização que já existe há 13 anos, onde a gente se dedica às duas principais causas de mortalidade, que é o câncer e as doenças cardiovasculares, né? E aqui no nosso cenário, olhando um pouco para as doenças cardiovasculares, a gente tem um grande desafio aí, a gente percebe, a gente participa de grupos internacionais, e a gente vê que alguns países têm um pouquinho mais de facilidades e outros muita dificuldade, mas a gente enxerga que as doenças cardiovasculares, ela precisa ter um controle, né? A gente precisa começar a olhar e enfrentar isso de uma forma muito madura, né? A gente precisa ter um controle maior do paciente na atenção primária. A Marcela trouxe aqui dados e informações que são coisas que a gente acredita e que a gente precisa entender. A gente percebe que grande parte do recurso hoje ele é destinado para média e alta complexidade, não que não deva existir, mas eu
E a minha instituição, a gente defende que a atenção primária, ela precisa ter um olhar diferenciado. E, para isso, eu acredito que a gente consiga equilibrar a balança. As doenças cardiovasculares precisa ter um caminho mais claro, né? Tanto para o paciente, quanto para... Hoje você percebe uma coisa que tem nos chamado muito a atenção, e a gente tem até aqui alguns acompanhamentos, que é a adesão ao tratamento. Ele não acontece de forma efetiva. Você pega a sociedade de especialidade, ela atua, ela faz algumas ações, nós da organização civil desenvolvemos algumas ações, mas a gente percebe que lá na ponta não acontece, né? Então, a gente tem aqui 1000 histórias, a gente tem 1000 casos aqui, que a gente tenta fazer com que o paciente ele entenda, né, a importância da adesão, e isso é muito difícil. E, para isso, só existe um caminho, né, que é o caminho que a gente defende, que é o caminho da educação, né? A educação da população, educação dos profissionais de saúde, educação do paciente. Uma das coisas que a gente reforça muito é que o paciente ele tem direitos, mas ele também tem deveres, né? E a gente precisa alertar e tirar essas dúvidas o tempo inteiro. E aí, uma das coisas que a gente tem feito aqui na nossa organização é que as doenças cardiovasculares, ela é ampla, né? Não dá para a gente atacar todas as pontas. E aí, aqui no Instituto, a gente escolheu 2 caminhos, que a gente acredita que pode ser o caminho onde a gente consiga ter mais assertividade, a gente causar algum impacto nesse país, que é a hipertensão e o colesterol. E aí a gente tem feito atividades, tem feito campanhas. Campanhas, não adianta você só fazer campanhas agora durante o mês de setembro, campanhas pontuais. Nós precisamos ter ações permanentes, informações todos os dias. E a gente precisa entender a importância de uma mobilização em prol da educação da população. E todo esse caminho, ele precisa ser feito de uma forma muito assertiva. E eu quero incluir aqui também, Erno, os cuidadores, né? Sejam o cuidador familiar, o profissional, porque ele também ajuda nesse processo de educação. E o fortalecimento, eu reforço, da atenção primária, né? Trazer para perto, né, o programa de saúde na escola, porque é muito importante a gente fazer com que as famílias comecem a discutir isso nas suas casas. Então, o desafio é gigante, né? Atuar na atenção primária, ela é fundamental. A gente são 5.570 municípios, né? Temos aí, acho que, se eu não estiver errada, 49 aí com mais de 500 mil habitantes. Como a gente começa a pegar alguns municípios, desenvolver, como foi feito no AVC, pega algumas regiões e a gente começa a atuar focado numa linha de cuidado, onde você tenha promoção da saúde, você tenha o controle, né? Você acompanha aquele paciente, que você tenha toda essa linha de cuidado bem definida. E, para isso, a gente também tem conversado muito, inclusive discutido a questão da importância da telemedicina, né? A gente sabe que é uma ferramenta muito valiosa e que ela se mostrou aí muito efetiva, e a gente precisa fazer com que a telemedicina ela comece a entrar de uma forma mais forte na atenção primária, sempre focando numa coordenação do cuidado, né? Isso eu acho que ajuda muito. E uma das coisas que eu acho que não pode sair do nosso radar é que o pós-Covid, ele já despejou um volume de pacientes aí sequelados, que precisam de cuidado e que está indo para o sistema de saúde, e que como vai ser o nosso enfrentamento de tudo isso, né? Como a gente vai conseguir dar resposta a tudo isso? E eu acredito numa única via, que é a via onde a gente colocar todos os envolvidos
para discutir e buscar soluções, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa semana também acabei de fazer um evento onde eu trouxe vários setores da sociedade para discutir. A gente já percebe que no Ministério da Saúde já começa a ter alguns ecos, lógico que muito baixo, né? Eu não consigo ouvir ainda essa voz tão forte, mas você já consegue perceber alguns movimentos. Ter uma frente parlamentar eu acho excelente, mas eu acho que a gente também não pode cometer alguns erros, né, como em outras patologias, mas é um caminho. E eu acho que para encerrar o meu bate-papo aqui, porque eu acho que o debate ele pode ser muito mais aquecido, eu agradeço e estou aqui à disposição para a gente contribuir enquanto sociedade e mudar o cenário da doença cardiovascular nesse país, Herno. Marlene, muito obrigado. A gente inicia agora a parte do debate, todos estão aparecendo aí na tela. Eu vou começar fazendo uma provocação para a Sheila e vou, de alguma maneira, seguir um pouco a ordem das apresentações, tá? Sheila, o que a gente quer é que tu diga de maneira um pouco mais livre, assim, o que tu traz da tua experiência, do teu conhecimento na implantação da linha do AVC para a implantação de uma linha para as doenças cardiovasculares, né? Depois de ter mostrado aí esse projeto incrível que tu mostrou, aquele teu último slide é de deixar qualquer um te aplaudindo durante muitos minutos aí pelo que tu e o grupo têm feito ao longo desses anos, né? Mas a gente quer te provocar nessa tua explicação maior aí em mais de um sentido, tá? Tanto na questão da gente tentar ser mais veloz, assim, e um pouco ter uma magnitude maior também, como eu já provoquei ali conversando contigo antes. A questão de sustentabilidade disso, né? Porque é uma questão que a Priscila colocou aqui no nosso chat, mas foi foco de uma conversa nossa na semana passada, né, Sheila? O esforço que tu e outras pessoas têm dado ao longo desses anos para manter a linha de cuidado do AVC viva, né? Não é algo que a gente planta e a planta cresce e dá sombra, flores e frutos, né? A gente tem que cuidar dela como se fosse uma planta tenra, parece, durante todo o tempo, e parece que qualquer vento é capaz de quebrar um tronco, por mais forte que ele pareça que já esteja. E também uma coisa que me incomoda muito, que é a história da segmentação público-privada, né? Tu mostrou que começou no público, contaminou o privado, meio que o privado viu que dava para fazer, e aí corre, e aí consegue passar na frente do público, né? Porque tem alguma agilidade maior. E como o nosso foco é muito na história da atenção primária para essa linha de cuidado, a gente sabe que hoje a saúde suplementar está muito voltada também para a atenção primária, e por que não a gente poder começar um projeto desses que já não seja segmentado no nascedouro, né? Que ele já tenha braço público e braço privado, eles sejam iguais. A maneira de avaliar seja igual, os protocolos sejam iguais, a classificação de risco seja igual, a informação que a gente busca é igual, inclusive a maneira que a gente paga a obtenção do desempenho do resultado seja também parecida. Então, contigo, Sheila, de novo, por favor. Eu acho excelentes todas as colocações. Na verdade, eu também sou bem rápida, né, Erno? Eu gosto de tudo para ontem. Então, isso de ficar um ano discutindo como vai ser implementado não é comigo. Eu tive a ideia, junto às pessoas que podem auxiliar a fazer e implemento. Nem sempre é fácil, a gente tem que ter em todo esse processo trabalhando com governo federal, estadual e municipal, eu precisei encontrar pessoas que apoiassem, e uma coisa eu acho que foi fundamental lá quando a gente começou em 2008, foi ter fundado a Rede Brasil AVC. Eu não ia fazer isso, certo? Eu ia começar a trabalhar e pronto. Mas o canadense, o Vladimir Rachinski, que foi um dos nossos consultores internacionais, ele disse para mim, façam uma união formal para as pessoas que estão trabalhando nesse processo, porque governos vêm e vão, as cabeças mudam, e vocês não podem perder todo o trabalho. E eu acho que isso foi a coisa mais importante em termos de conselho que eu recebi, porque governos vêm e vão, e em vários momentos esse projeto foi derrubado
completamente, teria sido derrubado se não fosse a gente ter uma estrutura mínima, que eram só pessoas no início, né? E hoje com um apoio enorme de várias instituições, mas no início nós tínhamos nós, como especialistas que queriam fazer acontecer. E aí, ter unido na Rede Brasil AVC num momento lá em 2009, quando simplesmente se disse que o projeto ia ser encerrado, porque não era viável para o SUS, quando já estava todo o Brasil organizado, envolvido com secretários estaduais, municipais de saúde, o que eu fiz? Eu, depois de chorar um dia inteiro, claro, eu mandei um e-mail para os secretários de saúde do país inteiro e disse, o projeto vai continuar, nós estamos disponíveis e esperamos por vocês para ter o apoio, e aí os governos, as secretarias estaduais e municipais continuaram a manter o projeto. Então, me chamaram num lugar, então a gente criou uma estrutura para não ser derrubada por motivo político, porque não pode, né? E aí a portaria facilitou muito isso, porque a portaria, então, chancelou o que vinha sendo feito, tá? Então, acho que foi importante, no primeiro momento, a gente ter uma estrutura para trabalhar sozinho ou com o Ministério da Saúde, as secretarias municipais e estaduais. Isso foi um ponto fundamental. Pessoas engajadíssimas, então, nós temos gente no Brasil inteiro engajadíssimos em fazer isso funcionar, e engajadíssimos com a Secretaria de Saúde. Então, assim, já mudou muito o governo, tanto local quanto lá no Ministério da Saúde, e então é muito engraçado que toda vez que muda eu digo assim, oi, eu sou Sheila Martins, sou médica neurologista, então numa gestão eu me apresento várias vezes, porque às vezes muda o ministro, muda, né, a equipe técnica, então a gente tem que estar sempre mostrando o que a gente fez. Em relação aí para atenção primária, foi assim, e isso as pessoas me dizem, mas é uma super especialista, o que está fazendo? Bom, eu acho que eu tenho capacidade de juntar as pessoas em prol de uma coisa que é boa, né? E a gente tem encontrado, e foi uma felicidade ter encontrado o Erno, primeiro aqui como secretário de saúde, depois lá no Ministério da Saúde, que queria realmente fazer isso. Então, a gente decidiu que ia entrar na atenção primária para começar um programa de prevenção, para começar, na verdade, essa ideia de tratar os pacientes de médio risco, que foi quando eu conversei com o Erno para fazer uma pesquisa, e o Erno disse assim para mim, não, acho que a pesquisa é importante, mas não é só isso, a gente precisa de muito mais, a gente tem que reestruturar o cuidado, a gente tem que ter o monitoramento dos pacientes, tem que ter o enfermeiro se empoderando para ele fazer esse monitoramento. Então, pensando em tudo que a gente conversou, Erno, lá atrás, eu disse, gente, vamos fazer isso, como é que eu vou chegar lá e selecionar pacientes para uma pesquisa, e o que eu vou fazer com os que estão chegando e que tem que ser tratados, e nesse momento não estavam tão bem tratados. Vamos fazer um programa maior, e aí vinha a ideia do Hearts acontecendo internacionalmente. É isso aí, vamos pensar em implementar as duas coisas, nós, como especialistas, trabalhando junto com os médicos de família, junto com os cardiologistas, junto com os gestores de saúde, para fazer funcionar, e estando dentro da unidade de saúde, auxiliando na capacitação, na organização dos fluxos, no monitoramento, porque para isso a gente tem muita experiência. Então, essa é a ideia, né? A gente trabalha junto, forte, e hoje, Erno, apesar da gente estar começando em Porto Alegre, eu já estou com todo mundo engajado no país para fazer isso acontecer agora, né? Então, a ideia é que realmente a gente seja mais célere nesse processo. Sheila, eu quero provocar um pouco a Marcela e a Marlene. A deputada Mariana teve que sair, a gente entende, né? Compromissos aí profissionais. A gente já deixa agora um grande agradecimento por ela ter participado, e no final a gente faz um agradecimento mais formal. Eu quero juntar a Marcela e a Marlene na discussão, mas eu quero te colocar mais uma coisa que a Priscila nos chamou a atenção aqui. O quanto uma linha de cuidado cardiovascular, né, e é linha de cuidado, não é só atenção primária, certo? Desde o início a gente está chamando de linha de cuidado com o entendimento que ela vai desde as medidas populacionais até a UTI, a reabilitação, mas a gente está botando foco em ganhar onde a gente menos tem ganho, que é na prevenção primária e secundária. O quanto o Hearts pode se sobrepor a isso? Acho que tem uma competição aí entre tentar fazer uma política, uma linha de cuidado cardiovascular e o próprio Hearts. Fala um pouco disso para nós, por favor, Sheila. E aí eu quero te provocar, trazendo a Marlene e a Marcela para a discussão.
Perfeito. A gente não falou do público e privado, que eu deixei faltando, mas eu acho que tem que construir tudo junto, Erno. Então, é mais difícil no privado, porque não tem essa cabeça de fazer prevenção, mas eu acho que é fundamental ser construído ao mesmo tempo, e acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que as coisas... Mas talvez alguém do privado tenha interesse, né, Sheila? Porque é isso, às vezes no início, como foi a tua história no AVC, assim, não foi todo mundo que veio e entrou. Vai Claro. conquistando apoios, vai conquistando territórios, tipo jogar o War, assim, né? Isso vai aí. Conquistando territórios e tal, e aí daqui a pouco alguém ganha o jogo, né? Daqui a pouco uma daquelas bolinhas lá, a cor daquelas bolinhas se sobrepõe às outras e, bom, a partida tá ganha naquele momento, né? Alguém me mandou um meme aí ontem, conquiste livremente 25 territórios, é mais ou menos isso, assim, né? Exatamente. E, na verdade, isso está acontecendo. Então, com todo esse programa, o setor privado está interessado em entrar junto em tudo isso. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso também. Eu acho, bom, o HEARTS, ele faz parte da linha de cuidado, gente. Ele não são coisas diferentes. O HEARTS é prevenção básica para doença cardiovascular. Eu falo em AVC porque eu sou neurologista, porque senão os cardiologistas dizem que eu sou metida, né? Vocês já viram isso? Mas, assim, gente, prevenção é para todo mundo, é para o médico de família, é para o neurologista, o cardiologista, o clínico, é todo mundo. Então, o programa HEARTS é um programa de prevenção de doença cardiovascular que vai atuar nos principais fatores de risco, e a gente espera com isso. E mesmo a pesquisa que eu mostrei para vocês, a gente espera reduzir AVC, infarto, morte cardiovascular e diminuir complicações de diabetes, né? Então, doença arterial periférica. Então, é um conjunto de coisas, elas são a mesma coisa. O HEARTS é um programa de prevenção cardiovascular e ele entra super bem em todas as linhas de cuidado cardiovasculares, como a estratégia melhor de prevenção primária e secundária. Tá bem, obrigado, Sheila. Eu queria provocar a Marlene e a Marcela num certo sentido, né? Tu disseste, em algum momento, usou essa frase mais de uma vez, governos vêm e vão. Sim, né? Até porque a gente tem uma Constituição válida, eles duram 4 anos, eles podem até ser renovados, mas mais que isso eles não podem ficar. Infelizmente, o cargo de ministro da Saúde tem uma média de 1 ano e 1 mês, ou 1 ano e 3 meses no Brasil nos últimos 20 anos, ou desde a democratização, sei lá. O Conazem sabe de cor aí o tempo médio de vida do ministro da Saúde. Isso não é um problema menor, né? Eu comentei isso, acho que em outra atividade que a gente fez na semana passada. No NHS, o líder máximo do NHS, que seria tipo o ministro da Saúde, cara, ele tem que ser do NHS, né? Ele é escolhido quando tem um currículo que aponta, pelo menos, alguns requisitos que dá condições para chefiar um dos mais importantes sistemas de saúde do mundo, que é o NHS aí, britânico e tal. É uma pena a gente ter uma rotatividade tão grande, pouco técnica às vezes, porque isso, né? Grandes intervenções que têm latência de efeito, porque essa é outra história, né, Sheila? Esses resultados que tu mostra, como era no AVC agudo, são resultados com uma latência de efeito muito menor, certo? Cara, trabalhar com prevenção primária e secundária, nós não vamos ver resultado no ano seguinte. Nós não vamos ver resultado 2 anos depois. Nós não vamos ver resultado no fim do mandato do cara que implantou. Nós vamos ver resultado mais tarde, né? Por isso ainda tem que ter esse comprometimento maior. Mas mesmo que os governos venham e vão, né? Não dá para fazer sem um governo, né, Sheila? Não dá, né? O sistema é público, a ANS está ligada ao governo federal e faz a regulação da saúde suplementar, e até um pouco por mal, no meu ponto de vista mais liberal, assim, o nosso estado é muito grande, em nível municipal, estadual e federal, e às vezes mais atrapalha que ajuda, mas mesmo para não atrapalhar a gente precisa dele, né? Para parar de atrapalhar às vezes com algumas coisas e ajudar em outras. Só que eu acho que tem 2 pilares aí que às vezes a gente explora pouco, tá? Um deles, a Marlene está representando aqui, que é a sociedade civil organizada, que a gente tem certa dificuldade como técnico, pesquisador e tal, de chegar nisso e mobilizar ela. E outro é a instituição da Marcela e a instituição irmã da Marcela, que é o CONAS. Tá? Eu acho que um dos grandes conquistas que a gente tem no sistema é a gestão tripartite. Tá? A CIT pode ser um momento de festa, mas pode ser um momento bastante tenso também, né? Marcela, eu já tive em pelo menos 2 lados ali na CIT, eu já sentei na tribuna e antes do outro lado, me diverti muito nos 2 lados. E, cara, é um momento que a gente consegue equilibrar um pouco essas coisas, né? O Conazemos representa todos os municípios brasileiros,
que têm demandas que são diferentes, né? Os municípios pequenos têm necessidades e demandas que são muitas vezes diferentes dos municípios grandes. Muitas vezes elas são as mesmas, mas algumas são explicitamente diferentes. O CONAS representa todos os estados mais o Distrito Federal, mas são instituições que a impressão que eu tenho, e é isso que eu quero que a Marcela traga, e depois a Marlene traga da sociedade civil, é que o CONAS e o CONASEMS conseguem ter uma continuidade maior, assim, manter mais uma ideia, uma chama acesa, botar a lenha na fogueira e impedir, às vezes, que algumas coisas sejam derrubadas por um certo voluntarismo de quem está na gestão executiva federal, e o CONASEMS se desdobra, né, nos 27 aí COSEMS, e tem o mesmo papel dentro dos estados também, daí com as gestões estaduais. Então, Marcela, eu tenho uma pergunta também aqui da Priscila para ti, né? Como é que funcionam esses projetos educacionais do CONASEMS? Vocês têm a capilaridade com os profissionais de saúde, né? Principalmente da atenção primária, a história da gente ter os 152 milhões de brasileiros dentro do CISAPS, que, é como a Marcela disse, é simplesmente o maior sistema de informação em saúde do mundo. E quando a gente implantou a mudança de financiamento, as pessoas disseram, não vai alcançar o cadastro, nós não vamos conseguir cadastrar. Rolou uma choradeira enorme, né, Marcela? E na pandemia, a gente passou da expectativa que tinha, que era 140 milhões. Tá? Só que além do cadastro que tem no CISAPS dos pacientes, das pessoas, tem os profissionais, né, Marcelo? Os profissionais das 46 mil equipes de saúde da família também estão no cadastro, com seu CPF, com seus dados de identificação, com a possibilidade de a gente ter um telefone qualificado nesse cadastro e chegar através de telemedicina, de aplicativos de suporte. Então, Marcela, convence a Sheila que o CONASEMS e o CONAS são pilares fundamentais aí para a gente implantar uma linha de cuidado cardiovascular no Brasil. Conta um pouco mais sobre a relação dessas duas instituições com o governo federal e com os governos estaduais. Conta para nós a questão dos processos educacionais e como a gente pode ter vocês como parceiros dessas iniciativas para justamente capilarizar isso. E, às vezes, municípios não entram, Sheila, numa iniciativa porque nem sabem que ela está acontecendo. E eu acho que o canal está aí, é a Marcela, o Mauro e o Willamis. Manda um abraço para eles já, por favor, tá, Marcelo? Bem, eu não vou começar assim só para uma provocação que você colocou, a questão de muitas pessoas achavam que a gente não iria conseguir, né, na questão da descrição. E olhando agora o fechamento da competência agosto, nós temos apenas 252 municípios que não conseguiram atingir o parâmetro de 70% do cadastro da sua população nos municípios. 5% dos municípios brasileiros isso representa, só 5%. Do ponto de vista da significância estatística, não representa nada, entendeu? Né? Se fosse um teste estatístico, todo mundo conseguiu. E a dificuldade deles é a dificuldade por serem municípios grandes, por serem grandes centros urbanos, por serem municípios que a população não tem tanta necessidade da atenção básica, né? A gente sabe que a atenção básica ela devia ser necessidade de todos, mas acaba que os grandes municípios têm essa maior dificuldade de concentração da atenção básica e a baixa cobertura também dessas equipes. Então, foi um grande avanço. A gente, agora, nós tivemos várias prorrogações para essa questão da captação ponderada, da descrição, devido à situação de pandemia, mas até o CONASEMS agora, na virada de chave que aconteceu agora em agosto, né, que a partir de agora, a partir desse próximo mês, os municípios passam a receber efetivamente pelos cadastros que estão realizados, cadastros reais que estão no sistema. Até então, eles estavam recebendo, né, por 100% do seu potencial de cadastro devido ao período de transição, mas até o CONASEMS entendeu que a gente tem que valorizar os municípios que conseguiram avançar. E foram mais de 80% dos municípios do país estão aí no perfil, mais de 70% de cadastraram 100% da sua população. Então, foi um grande avanço para o Sistema Único de Saúde, e, como o Erno colocou, não só do usuário, né? Aqui a gente tem toda as nossas necessidades de saúde, estão aqui todos os nossos profissionais, e basta a gente ter habilidade para trabalhar com esse sistema. A gestão tripartite, né, Sheila, o CONAS e o CONASEMS, eu acho que nessa pandemia agora, ainda mais, a gente ficou mais fortalecido
perante ao Ministério da Saúde, por termos participado de toda a construção que aconteceu dentro do Ministério, né? O CONASEMES já vinha num processo de fortalecimento, né? Na questão do acompanhamento do financiamento, que aconteceu na gestão do Erno, né? Que foi uma construção tripartite, foi uma escuta de todos os territórios, né? O CONASEMES, junto com o Ministério, visitou os 27 estados, conversou... Eu acho que foi a política mais discutida da história do Ministério da Saúde. A gente foi em todos os estados. A gente reuniu 8, 9 mil gestores do Brasil. Sempre fala que ele conversou com mais de 4 mil gestores, pessoalmente, de conversar, de explicar. Então, foi uma construção tripartite que fortaleceu muito o nosso papel perante a construção do Ministério da Saúde, né? Nós participamos de algumas discussões dessas linhas de cuidado, né? Algumas delas a gente vem sempre falando, né? De a gente parar de ter construções paralelas, né? Se nós temos um sistema de informação da atenção básica, se hoje nós temos uma ferramenta que é tão importante para o monitoramento e para o avanço do monitoramento das ações do município, como o e-gestor não sei se vocês conhecem, mas o Ministério tem a página do e-gestor AB, que onde a gente hoje monitora cadastro, monitora financiamento, monitora histórico de cobertura, todas as solicitações que os municípios hoje têm como municípios são monitoradas por essa ferramenta online e de acesso público em muitas dessas abas, né? Então, é uma coisa que sempre eu falo quando eu faço a revisão das linhas de cuidado. Por que a gente está criando uma nova página, um novo local de acesso? Os profissionais ficam perdidos, né, com tantas informações e com tantos locais de acesso. Então, é de centralizar isso dentro do sistema de informação da atenção básica, que já é um sistema que o profissional tem acesso diariamente, onde ele faz o acompanhamento do paciente, onde ele faz o monitoramento dos seus indicadores de saúde. Então, da gente trazer isso para fortalecer ainda mais essa construção dessas linhas de cuidado, que nós sabemos que tem muita importância e que é uma necessidade dos profissionais, esse fortalecimento dessa construção, da melhoria da gestão da clínica e da abordagem clínica, que nós sabemos que é um dos grandes gargalos do cuidado dos pacientes, né? Acho que essa construção e esse papel do CONASEMES, né, e que o Erno coloca que a gente parece que fica mais tempo mais fortalecido, né, nesse processo de construção tripartite. O CONASEMES, ele não está aqui falando o Mauro não está falando na cabeça dele, o Williams não está falando aquilo que está na cabeça dele, mas todo o tempo a gente tem reforçado, né, e é um dos objetivos de cada um de nós que representamos a entidade, que nós não estamos falando por nós, mas nós estamos falando pelos 5.570 municípios. Então, nós temos que falar de acordo com a necessidade de cada um deles. Temos diversas necessidades diferentes, diversas especificidades no nosso país, como a região norte, como a região nordeste, como a região sul, que também tem as suas particularidades e as suas fragilidades. Então, quando a gente representa um município aqui, quando a gente tem uma fala, a gente não está representando apenas os grandes centros, né? Nós estamos representando todas as particularidades que o nosso país tem, as diversidades, a cultura, né? Que tem esse cuidado cultural que a gente também tem que ter. Então, o CONASEMES, ele cada vez mais vem se fortalecendo para cada vez mais representar aquilo que a gente está aqui, o nosso objetivo, né? O objetivo da instituição. Quanto aos processos educacionais, né? Os processos educacionais também foram muito fortalecidos com a pandemia. Nós tivemos que abrir canais de comunicação, né? A gente tinha cultura só da reunião presencial, do encontro presencial, e com a abertura dos canais, principalmente com o canal do YouTube, a gente teve muita demanda que chegava através desses canais, do Instagram, do Facebook, e a gente foi vendo a necessidade de falar, de capacitar, de levar informação. Então, tudo isso foi acontecendo durante esse 1 ano e meio que a gente está aí vivendo de pandemia, e com isso a gente viu que a gente tinha espaço para avançar em outras ferramentas que era a necessidade da gestão dos nossos municípios. Então, o Mais CONASEMES, ele surgiu durante a pandemia, ele vem com o processo, né, o primeiro curso que ele trouxe foi o Imuniza SUS, que já vem com fortalecimento, né, do processo de imunização
principalmente voltado para essa ação da vacinação do Covid, mas não só para ela, né? Mas a gente tem no nosso país também o maior programa de vacinação e de imunização do mundo, e a gente tinha necessidade de capacitar as pessoas que estavam ali envolvidas, né? Então, a capacitação do Imuniza SUS veio principalmente voltado para essa questão da imunização, e com isso a gente foi abrindo necessidades, aí veio o curso Ser Gestor. Nós tivemos aí nesse ano, no início do ano de 2021, mais de 4.000 gestores novos, e trabalhar com gestores novos era uma dificuldade muito grande do Conasems, porque são pessoas que geralmente não eram da área da saúde, não tinham conhecimento de SUS, de processo de trabalho, de gestão. Então, a gente viu essa necessidade dessa formação dos nossos gestores, e hoje no curso Ser Gestor nós estamos com 19.000 alunos aprendendo a trabalhar gestão dentro do SUS, né? Não são só gestores de saúde, né? São pessoas também indicadas por esses gestores, mas que estão trabalhando na gestão nesse momento. A intenção do Conasems é ter esse curso fixo, né? Como uma ação fixa do Conasems, tentando fortalecer esse processo de gestão, que a gente sabe que muitas vezes é muito frágil, pelas pessoas que estão lá não terem conhecimento, né? De como trabalhar a gestão do SUS. E estamos vindo aí também agora, né, avançando já com alguns projetos na parte da gestão da clínica, também estamos em parceria, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vamos iniciar o processo de formação da formação técnica dos agentes comunitários de saúde, e a intenção do Mais Conasems é trabalhar com a demanda do território. Então, o que é hoje a necessidade dos meus profissionais de saúde, o que é hoje a necessidade dos meus gestores, para que a gente consiga desenvolver ferramentas de fortalecimento desse processo de formação e de abordagem clínica e de gestão do Sistema Único de Saúde. O Conasems está de portas abertas, viu, Sheila, para trabalhar junto com vocês. A gente tem uma parte de assessoria técnica voltada para todas as áreas do Ministério da Saúde, e a gente vem se envolvendo em projetos, não só projetos do Ministério, né? Como eu coloquei já, né? Nós já tínhamos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que era uma necessidade que a gente via quando a gente começou a trabalhar com os indicadores de crônicas. Então, a abordagem clínica do hipertenso, do acompanhamento diabéticos, é uma necessidade dos profissionais de saúde, e a gente convidou, então, né, a Sociedade Brasileira, que também se mostrou bem aberta e traz cada mês um especialista diferente, voltado para um tema diferente. Ontem a gente abordou o tema, né, a saúde do coração, que trouxemos 2 especialistas que já tinham ministrado algumas vezes aqui conosco, mas o doutor Álvaro Avezum e a doutora Carla Lantieri, que são 2 especialistas que trabalham aí na sociedade. O doutor Álvaro é diretor do Centro de Pesquisa do AOC, e a doutora Carla é coordenadora dos projetos educacionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e debateram na tarde. Essas lives geralmente têm simultaneamente mais de 1.000 acessos, e ficam todas gravadas no nosso canal e disponibilizadas. Já temos live aí com mais de 60.000 acessos pós, né, depois que fica ali salva dentro do nosso canal. Então, tudo isso foram maneiras que o Conasems vem se reinventando para conseguir chegar naquelas pessoas que realmente têm a necessidade de qualificação no serviço e dentro do território da atenção básica. Excelente. Posso ir? Obrigado, Marcela. Tua vez, Marlene, mas eu queria ser ainda mais provocativo para ti, tá? A gente sabe onde estão os 5.570 municípios, a gente sabe onde estão os estados, tá? Onde está a sociedade civil, Marlene? Como a gente se aproxima dela? Eu estou fazendo autocrítica aqui, né, Sheila? E acho que a Marcela também se integra, assim, sabe? Ou como professor, ou como pesquisador, ou como gestor. A gente é procurado, mas a gente não sabe procurar a sociedade civil organizada, às vezes, né? E quantas organizações que têm interface com o tema das doenças cardiovasculares, até porque se a gente pensar nos seus fatores de risco, como a gente já repetiu 1 milhão de vezes, eles também são fatores de risco para quase todas as outras crônicas, certo? Então, sei lá, pensa numa associação ligada a Alzheimer, demência, cara, fatores de risco são fatores de risco também das doenças cardiovasculares, né?
como a gente consegue estar mais próximo, Marlene? Onde vocês estão, entendeu? A gente quer dar oi, quer conhecer, quer pegar na mão, sair para namorar, ir para o cinema e fazer um projeto que mude o Brasil. Tem que fazer como eu fiz com você, quando você estava lá no Ministério, bati na porta várias vezes, até conseguir chegar lá e mostrar a nossa organização, né? Mas a gente quer achar vocês, entende? A gente quer achar vocês também, sim, né? Porque sim. não é ser procurado, é procurar. A sociedade civil organizada é fundamental para uma estratégia como essa que a gente quer fazer juntos aqui. Então, Sim. como que a gente traz vocês mais para perto? Eu falo uma coisa assim que tem muitas pessoas que falam assim, mas você é doida, né? Eu falei que meu sonho, Erno, é a gente reunir as organizações que têm esse foco, né, da organização civil, focado em saúde, e você criar nesse país um vem para a rua para a saúde, né? Onde você se empodere, você traga a população, aí sim, aí todo mundo vai te conhecer, vai saber onde você está, mas o que acontece hoje, Erno, é que você tem as organizações, ou ela é focada muito naquela patologia específica e ela tem um olhar muito assistencialista, e aí ela fica num pedaço dessa jornada, ou você tem algumas organizações como a nossa, que ela foca em toda a cadeia, né? Tanto é que tem pessoas que nos procuram olha, porque eu tenho aqui tal patologia, eu preciso incorporar tal medicação. Eu falo, não. Fala assim, aqui o nosso foco é outro. A incorporação ela é importante, tudo é importante, mas você precisa ter um olhar do sistema de saúde que seja um olhar amplo, que nem, por exemplo, a gente, hoje, a nossa instituição, eu posso te dizer que é uma das poucas organizações nesse país que consegue, que foi algo que eu investi durante esses longos anos aí, que é você ter audiência. Eu fiz um evento essa semana que tinha 1.200 pessoas assistindo, e foi um evento para falar só de colesterol. Eu tinha representante do Conasems, eu tinha da ANS, eu tinha do Ministério da Saúde, tinha a Sociedade de Especialidade, e você percebe o interesse, mas é aquilo, eu acho que tem que se juntar assim mesmo, sabe? A gente tem que bater na porta, e vocês também do outro lado também tem que começar a ouvir mais a organização civil. E a gente tem que mudar também, Erno, para mim tem sido um exercício muito grande esse período do meu mandato lá no Conselho Nacional de Saúde, porque você tem muito um olhar só de apontar o dedo, só de falar, você não tem ações propositivas, né? Então, isso é algo que eu sei Se que só lá... apontasse o dedo até estava na boa, né, Marlene? Eu estou sendo assim, uma pessoa bem leite. E aí a gente tentar mudar um pouco isso. Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, que nem você trouxe algo para mim, que é algo... Quando vocês estavam lá, a gente começou a engatar, né, todo um trabalho, uma conversa. Já houve outras gestões que mudaram, só que aí você percebia que a parte técnica, ela continuava. E dessa vez, foi todo mundo. E aí o que acontece? Você tem que recomeçar do zero. Sabe? Eu tenho que sentar lá na frente da pessoa e começar a discussão e falar tudo de novo. Às vezes você se sente assim, uma verdadeira... desculpa o termo, idiota, né? Porque você tem que desenhar para a pessoa, você tem que falar, você fala, eu já vim aqui, olha aí, né? Não tem um histórico, não tem histórico de nada. Então, eu acho que esse recomeçar, ele é muito duro. Ele é muito duro. E a gente precisa mudar isso, né? Que nem aqui a gente falou muito dessa coisa, a Sheila, ela tem uma experiência, ela pode ajudar muito nesse processo, porque a gente não precisa reinventar,
A gente não precisa recomeçar, a gente tem que pegar os aprendizados e melhorar, né? Porque assim, a gente está ali, tá na mesma área, está no mesmo. Por que eu vou recomeçar? E eu acho que aqui nesse país, principalmente na saúde, que é onde eu atuo, esse recomeçar para tudo, você não percebe avanços, né? Você não dá passos adiante. Então, isso, para mim, é algo que a gente precisa mudar. E a organização civil, é uma pena a deputada não estar aqui, mas, assim, a organização civil, ela tem que servir de ponte, né? Ela tem que servir, trazer esses olhares, tem que apontar o dedo quando for necessário, mas tem que ter maturidade também para entender como que você pode contribuir olhando nos pontos de melhoria, né? Que nem por que eu vou pensar numa linha de cuidado para cardiovascular do zero? Se eu já tenho uma linha de cuidado, e essa linha de cuidado eu vou trazer pontos de melhoria, criar algo que eu acho que tem que ser junto com o privado, porque o privado também tem muitas dificuldades. Eu acho que dá para trazer pessoas que estão interessadas, pessoas que estão querendo. Tem que começar a discutir mais essa questão de parcerias público-privada. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de ficar nessa coisa, né, de que né, é público, privado, não sei o quê. Tem que definir regras e limites e começar a estabelecer essas parcerias, né? Então, a organização civil, eu acho que ela também tem que estar aberta, e ela tem que parar de ficar olhando só para a questão do assistencialismo. A gente precisa deixar legados para esse país, né? A gente precisa ter olhares mais abrangentes, porque, assim, se eu melhoro a condição do paciente ali na porta de entrada, eu vou desafogar lá na ponta. Isso não precisa grandes especialistas, não precisa, né, grandes mentores aí para ver. E aí o que vai acontecer? Vai sobrar recurso, e aí eu vou conseguir que o paciente tenha acesso a novas tecnologias, a outras necessidades, né? Mas eu acho que a organização civil, ela tem que provocar mais, ela tem que se aparecer, tem que incomodar, em muitos casos, incomodar no que eu digo é se tornar visível, né? E é isso, que nem, por exemplo, nenhum gestor nesse país fecha as portas para mim. Por quê? Eu faço um trabalho que ele deveria estar fazendo em muitos casos, né? Que eu faço promoção da saúde, eu faço prevenção, eu faço educação, mas eu brigo também para que o paciente tenha acesso. Muito bem, obrigado, Marlene. Eu vou fazer uma última pergunta, que é para todas vocês, daí vocês podem comentar na ordem que preferirem, não precisamos definir a ordem, e já fazer uma pequena despedida de cada uma, e aí a Lígia e eu encerramos o ciclo depois, né, fazendo uma fala muito breve aí de encerramento. Eu só queria salientar que o fato da gente ter 152 milhões de pessoas num cadastro dentro do Ministério da Saúde, elas eram 108 em março do ano passado, quando a Suzana Guerra, a presidente do IBGE, qualificou esse cadastro com o telefone da Anatel e o endereço da Enel. Tá? Então, das 152 milhões de pessoas, pelo menos 108 milhões tem um telefone que tem, no máximo, 1 ano de desatualização nesse momento, 1 ano e meio. Esse movimento do IBGE poderia ser refeito a qualquer momento, porque é uma cooperação entre entes públicos e estatais do governo federal, assim como a gente fez em março, motivado pela pandemia. É só reconstruir documentação, respeito à LGPD e tal, mas dá para fazer. Isso faz com que os indicadores do último ano, né, Marcela, seriam indicadores de avaliação das pessoas pós-atendimento via telefone celular. Tá? O controle social não precisa mais ter representação presencial, entendeu? E de sindicato, de representação social. A gente pode falar diretamente com 152 milhões de brasileiros. A gente pode mandar mensagem de motivação para mudanças de estilo de vida para 152 milhões de brasileiros, apertando um botão, põe. Então, a sociedade civil pode ter acesso a 152 milhões de brasileiros. É claro, tem que construir um marco
de segurança, de informação, do que se transmite, mas é um outro potencial, né? Não é só saber quem eles são, é interagir com eles, tá? A última pergunta, então. Como vocês percebem iniciativas como essa aqui do Instituto de Estudos Avançados, de fazer o ciclo, mas mais que isso, né? O Instituto de Estudos Avançados está pensando em criar um think tank, aí um tanque de ideias em relação à doença cardiovascular, para a gente conseguir botar isso que a gente discutiu em execução, e como é que vocês esperam, né, que fóruns como esse e essa ideia desse think tank de doença cardiovascular do IEA pode contribuir para a gente dar passos rápidos em direção a controlar melhor a doença cardiovascular no Brasil? Posso começar? Vamos inverter? Começa a Vamos. Marlene, passa pela Marcela e termina na Sheila. Eu quero saber quando começa, para mim já fazer parte disso. Porque eu acho que eu só acredito em iniciativas dessa forma, sabe? Eu acho que eu já participei de várias iniciativas que você fica rodando e não sai do lugar. E eu tenho até uma grande queixa aí com algumas sociedades de especialidades que fica só na questão do conhecimento, tem tanto conhecimento, e a gente precisa pegar esse conhecimento e trazer aqui, né, para esses 152 milhões, né, traduzir isso, trazer essas informações. Então, eu, assim, apoio iniciativas como essa, sou uma pessoa que vocês podem contar e não vou medir esforços para que isso aconteça. E eu falo mais, Sheila, vamos colocar, se você diz que você é uma pessoa que não, né, não gosta de esperar, você não me conhece. Você não me conhece. Então, eu acho que a gente tem que juntar essas mentes, né, todos esses esforços, e a gente colocar isso em prática. Não dá para, daqui um ano, nós voltarmos em setembro, numa discussão como essa, e trazer esses pontos e ficar na reflexão. E daqui um ano a gente já tem que trazer alguns passos que evoluímos, né? E criar um projeto, sei lá, de 5 anos, de 10 anos para o país, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que definir algo, e eu acho que tem aqui no Instituto, eu acho que ele ainda faz parte, que é o Paulo Saldiva, que é uma pessoa assim que eu admiro demais e que é um grande parceiro aqui da nossa organização, principalmente na questão da poluição ambiental, quando a gente foca em questão do câncer de pulmão, e juntar, sabe, essas mentes, juntar essas pessoas, porque todos estão querendo contribuir, né? Então, eu fico aqui, já saio desse bate-papo aqui animada, né, com a possibilidade da gente dar um passo à frente, né? E deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. Erno, você sabe que eu sou sua fã. A Sheila, assim, meu sonho de consumo é ter linhas de cuidado, inspirada, né, na linha de cuidado que você ajudou a construir. E Conasems, a diferença está com vocês. Obrigada. Bem, acho que para finalizar, acho que a gente precisa de cada vez mais estar próximo da realidade, da necessidade dos nossos profissionais. A gente tem cada vez mais estar próximo da necessidade dos nossos usuários, né? Nós, principalmente como gestores municipais. Não adianta a gente querer fazer planos mirabolantes se nós sabemos que aquilo ali não condiz com a realidade do nosso território. Então, acho que vocês podem, sim, contribuir muito. O Conasems tem muito espaço para poder trazer vocês, principalmente especialistas, vocês que têm expertise nesse cuidado, principalmente dessas doenças cardiovasculares, que é hoje, né, uma das maiores causas de mortalidade do nosso país. E acho que a construção de protocolos de abordagem clínica e protocolos reais, né, que a gente consegue executar eles na prática da realidade do nosso Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a gente pega alguns protocolos que, como eu vou executar isso num município de 2.000 habitantes, que eu tenho ali apenas uma equipe de saúde da família?
que eu não tenho um SAMU, que eu não tenho um pronto-socorro, que eu não tenho um local de referência de especialidade. Então, a gente construir esses protocolos, essas linhas de cuidado, voltado para a realidade, para a necessidade do nosso país. Eu acho que nós estamos aqui abertos, para nós é uma satisfação muito grande trabalhar com pessoas que têm essa expertise, que têm esse cuidado, que têm essa experiência, e estamos de portas abertas. Vamos construir aí um SUS que ele seja a cara do nosso país, a cara do nosso usuário e a cara dos profissionais de saúde que estão aí na ponta cuidando da nossa população. Obrigado, Marcela. Sheila, por favor. Bom, eu achei a iniciativa maravilhosa, obrigada pelo convite de estar aqui de novo e estar com vocês aqui discutindo isso, porque eu acho que isso só faz a gente crescer, né? Então, eu sou de muita ação, então, na verdade, eu já fiz uma listinha de coisas aqui para a gente implementar em breve, tá? E eu acho que a gente atuar conjuntamente vai fazer toda a diferença. Então, Marcela, bom, pelo que a gente fez no Brasil inteiro, foi realmente desenhar o que precisava para cada local, conversando com o gestor e com o profissional que está atendendo. E é essa a ideia também no cuidado da atenção primária. A gente está agora numa discussão com diferentes profissionais e com os médicos de família que atuam para poder começar essa implementação, construindo baseado com o que a gente tem, é essa a ideia. Então, vamos construir o cuidado na atenção primária com o que existe no SUS, mas já pensando o que está faltando e que precisaria estar ali, porque faz a diferença na vida do paciente, né? Então, a gente está construindo isso e já estou convidando vocês para estarem juntos com isso, nessa discussão que são vários especialistas e os médicos de família que estão lá atendendo na ponta para que a gente possa construir essa capacitação e bem objetiva, Marcela, bem pé no chão, é assim, com o que eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer quando chegar o meu paciente. Então, é isso que a gente quer construir, e se a gente tiver a oportunidade de usar os canais do Conasens e a expertise de vocês com o Brasil inteiro aí, vai ser maravilhoso, porque a ideia é que a gente comece em novembro um curso de capacitação para poder começar essa implementação, mas que vai ser aberto para o país todo. Então, a gente pode até discutir, porque isso não está construído ainda, a gente está na parte de discussão do que a gente vai montar. Eu já conversei com o Ernie, a ideia é que vocês olhem também, né, e ajudem a construir para que a gente possa lançar esse curso inicial para que o paciente que chegar na atenção primária, a gente já possa reorganizar esse cuidado. E fundamental, Marlene, a gente está com vocês, eu tenho várias associações de pacientes de AVC que estão vinculados a todo esse trabalho e com certeza vou querer que a gente continue trabalhando juntas aqui, porque as associações de pacientes são fundamentais, né, e todo esse trabalho de vocês nos ajuda muito a entender se o que a gente está fazendo está dando certo. Então, obrigada pelo convite, estou super empolgada e com uma lista de coisas para a gente começar a implementar já. Obrigado, Sheila. Lígia, quer fazer algumas palavras de despedida do ciclo? Sim, obrigada, Erno. Eu gostaria de agradecer, nossa, essa mesa foi incrível. Eu saio daqui otimista, acredito que o ciclo tenha cumprido seus objetivos, né? Mas cheia de ideias. Saio daqui otimista em relação aos 152 milhões de cadastros, né? Louca para poder saber como é que essas informações podem ser aproveitadas da melhor forma possível, com as iniciativas que a doutora Sheila mostrou, com as possibilidades que a Marcela também nos trouxe, e a Marlene, enfim, agradeço imensamente, essa mesa foi incrível. Eu gostaria só de fechar falando um pouquinho de agradecer também o pessoal que coordenou, né, e que tornou possível a realização desse ciclo, a Priscila Halp e toda a equipe da Novartis, a Sandra Cedini, Sérgio Villani e Aziz, da nossa equipe do IEA USP, e me despeço, então, acreditando que a gente pode, esse foi o primeiro passo, e acreditando que a gente pode avançar a partir daqui. Muito obrigada também. Erno, com você. Lígia, obrigado. Também, agora, simplesmente para a gente encerrar o ciclo, né? Acho que foram 4 dias muito produtivos do ponto de vista de reunir informação, reunir pessoas, reunir motivações, reunir engajamento dessas pessoas e das instituições que elas representam, para a gente poder
iniciar uma caminhada que culmine da maneira mais rápida possível numa mudança real no sistema e na vida das pessoas. O que interessa é a vida das pessoas, né? Lígia, foi um prazer dividir a coordenação do ciclo contigo. A gente só se conhece pelo mundo virtual ainda, mas hoje em dia ele praticamente já basta, né? Foi super Prazer legal. Foi meu. Acho que a gente, além de ter feito um trabalho legal, a gente se divertiu, e eu acho, eu sempre digo isso, né? Eu tenho que me divertir se eu estou trabalhando, afinal de contas, a maior parte do tempo eu fico trabalhando, se eu não me divertir, a vida não vai ter graça. Queria agradecer a deputada Mariana Carvalho, a doutora Sheila, a Marcela, a Marlene, por vocês estarem aqui na mesa de hoje. Queria agradecer a todos os outros debatedores que estiveram nos últimos dias. Também quero agradecer ao pessoal do IEA, né, Lígia? O Rafael, os Sérgios, a Sandra, o professor Ari, o professor Saldiva, agradecer o pessoal da Novartis, a Cláudio, o Juliano, mas principalmente a Priscila, né, Lígia, que dentre todo mundo aí carregou o piano nas costas. A Priscila nem é tão grande assim para carregar um piano sozinha, né, mas ela tomou uma vitamina, pegou o piano inteiro nas costas e carregou. Ela é o grande backstage aí, e foi muito importante ela estar junto conosco, nos lembrando, fazendo com que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Priscila, um agradecimento de coração meu e da Lígia para ti, tá? E para todos que estamos assistindo. Hoje é quinta, ainda não é fim de semana, vamos trabalhar bastante amanhã, trabalhar um pouquinho no fim de semana também, que fim de semana só de lazer não vale nada. O que muda a vida das pessoas é o trabalho. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Até mais, tchau. Prazer, tchau.